Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Eu sou o professor Samuel, da Faculdade de Tecnologia de Tatuí, e vim aqui para apresentar para vocês um pouquinho aí do meu trabalho que eu faço de pesquisa lá em Tatuí. Né? Tatuí é uma cidadezinha do interior de São Paulo, né, com 100 mil habitantes, né? Vim falar um pouquinho aí do Proxmox para vocês aí. Antes de começarmos, vou apresentar um pouquinho mais, né, para vocês me conhecerem. Então, sou mestre na área de educação, né, pela Universidade de Sorocaba, também aqui do estado de São Paulo. Né, fiz o MBA em análise de dados com Big Data e BI, né, eu gosto muito dessa área aí, pela Universidade de Cruzeiro do Sul. MBA em gestão empresarial pela Faculdade de Santa Bárbara, né, aqui de Tatuí. Né, e tecnólogo em processamento de dados, né, pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, né, também conhecida como FATEC Sorocaba. Todas as faculdades de tecnologia aqui do estado de São Paulo, né, são conhecidas como FATECs aqui, né, as faculdades vinculadas ao Centro Paula Souza. Queria agradecer também ao Centro Paula Souza, né, e à Faculdade de Tecnologia de Tatuí, né, porque elas me patrocinam essa pesquisa, né, me dão toda a abertura, né, o professor Dr. Mauro Tomazella, né, que sempre está aí disposto aí a investir na área de pesquisa. Aí. Então, como eu disse, hoje eu sou professor da Faculdade de Tecnologia de Tatuí, né? Já fui professor do Instituto Federal, já fui professor de Senac, né? Sempre estive atuando na área de ensino superior, né, e de ensino médio, né, no nível técnico. Então, a minha área sempre foi a área, né, de tecnologia, né, e a área técnica na área de TI. Conheci o software livre em 2002, né, e foi amor à primeira vista, né, então eu conheci, estávamos ali naquele momento de finalização do Red Hat, início, né, do Enterprise Linux, né, tinha o Conectiva, depois tínhamos Mandrake, depois virou Mandriva, surgiu, né, um cara chamado Ubuntu, né, então tudo isso aí eu acabei presenciando, eu já estava na área, aí da área de TI, de software livre. Me tornei Conectiva Instructor, né, em 2006, logo depois o Mandriva sumiu do mapa, né, e fui LPI-C nível 1 de 2008 até 2013. Né, então eu tenho bastante experiência na área de software livres, né, com base nisso, trabalhei também muito com virtualização, né, como docente sempre aplico o software livre em minhas aulas, né, tenho uma plataforma Moodle para auxiliar os alunos, que me ajudou bastante aí na pandemia, e pré-pandemia também já ajudava aí. Tá? Então, esse sou eu aí que vou falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Bom, né, o que me motivou a fazer, né, essa pesquisa de Proxmox aí, né? Só para botar um panorama aí. Né? A ideia, gente, tudo está conectado hoje, né? Tudo está processando, né? Nós temos aí a internet das coisas, nós temos aí os assistentes virtuais, os dispositivos wearables, né? Nós temos tudo interconectado. Né? Mas para que isso tudo aconteça, precisa ter alguém lá atrás que vá processar esses dados. Né? No caso aqui são os servidores. Né? Nós temos aí os grandes servidores, né, que rodam aí e mantêm toda a nossa nuvem trabalhando, né, e a grande maioria deles, né, Linux, né, ainda bem, né, senão a nuvem sabe lá Deus como seria, né, ou plataformas de Unix, né, então plataformas aí que são bastante resistentes. Então, isso me motivou, né, a fazer um estudo mais aprofundado de virtualização. Por que a virtualização? Né? Tem alguns princípios básicos aí da virtualização. A começar, que a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta. Né? A gente não pode colocar todos os serviços dentro de um único servidor, ou dentro de um único sistema operacional. Né? Se fizermos isso, né, nós corremos o risco desse sistema operacional dar um crash, né, dar um bug, né, ser sequestrado por hackers, né, com dados criptografados, o que aconteceu aí no governo federal, aí, né, no Tribunal Superior de Justiça, nós vimos aí não faz muito tempo, né, os ataques ao Tribunal Regional Eleitoral, né, isso aí tudo
dar uma ênfase que não podemos centralizar tudo num único local, né? Corremos um risco aí de sequestrar. Não que esses setores de justiça tenham centralizados, gente, mas pode acontecer, né? E aí, peguei a minha região aqui, a região de Tatuí, Sorocaba, que é uma cidade mais conhecida, Itapetininga, né, para olhar essa questão da virtualização, né, como é que está essa questão da nuvem. E eu percebi que há uma resistência, né, aqui nós temos algumas empresas que não conhecem, ou têm muito medo, né, se você vai falar de nuvem, aí daqui a pouco fala, né, que o Tribunal Superior de Justiça foi invadido, né, e o cara sequestrou todos os dados, né? Aí o que você vai falar? Né? O cara vai achar que a nuvem é terra de ninguém, está tudo desprotegido, até você explicar para a pessoa, né, que não é bem assim que funciona, né? Ele vai lá e opta por montar um servidorzinho dele lá na casa, né, ou na empresa dele, né, e coloca lá. E deixa um Windows, né, às vezes até um Windows com a licença duvidosa, né? Por que Windows, né? Que eles colocam, porque é o que eles têm mais facilidade para trabalhar, e eles acabam fazendo isso, colocam uma licença meia duvidosa, e a gente fica tudo aí, o cara fica à mercê de licenças duvidosas, não pode atualizar, não pode pôr outras coisas, e fica tudo numa máquina só. E aí, né, unindo essa questão de você poder virtualizar, né, e você não ter uma licença duvidosa, eu comecei a trabalhar com a virtualização como meio de oferecer, né, uma solução, né, que não é de baixo custo, né, a solução, às vezes as pessoas acham que o software livre é uma solução de baixo custo, né, nem sempre é uma solução de baixo custo, mas é uma solução que funciona, né, funciona bem. Então, coloquei uma virtualização, comecei a virtualização utilizando o Zen para virtualizar vários serviços aí, né, mantendo tudo numa máquina. Não é o ideal ainda, mas devido à realidade que nós temos aqui na região de Tatuí, Sorocaba, Itapetininga, né, é uma realidade nossa aqui. Né? Então, o que é virtualização? Né? Só para a gente ficar um pouquinho mais aí a par, né, do que é, né? É um processo de criação virtual de máquinas, gente. Então, você tem um hardware, né, lá, você quer pegar esse hardware, né, e fatiá-lo aí e criar hardwares menores, né, que vão compartilhar os recursos físicos, né? Então, você cria uma máquina lá virtual, você pode criar 2 máquinas virtuais, pode criar 3 máquinas virtuais, e essas máquinas, elas são isoladas. Uma máquina não acessa diretamente os recursos a outras. Eu vou falar um pouquinho mais disso aí. A virtualização não é um assunto novo, né? Ela começou aí nos anos 70, 60, aí com a IBM, né, com nossos queridos mainframes, né, nossos supercomputadores que tinham seus terminais burros, né, e aí ele precisava criar esse isolamento, né, dividir os recursos entre a rede, que não era bem uma rede, né, o terminal burro, ele é uma máquina que não faz nenhum tipo de processamento, ele apenas mostra a tela, né, então você faz uma requisição, você na época não tinha mouse, não tinha interface gráfica, né, não era tão tecnológico, né, tão amigável quanto hoje. A pessoa ia lá naquela telinha parecida com um prompt do DOS ou um terminal do Linux, né, você digitava um comando, esse comando era enviado para o super servidor lá, e ele fazia todo o processo e devolvia. E com isso surgiu, né, a sigla CPD, né, que é Central de Processamento de Dados, porque todo o processamento eles eram centralizados aí nesses super servidores. Com o tempo passou, esses servidores eram muito caros para ser mantidos, né, o tempo passou, né, veio o advento dos computadores pessoais ali na década de 70, né, na década de 80 nós tivemos o boom dos computadores pessoais, né, entrou aí a Compaq, né, a própria IBM entrou no mercado, né, nós temos a nossa Apple aí, começou nos anos 70 e foi passando e entrando nos anos 80, né, com o Macintosh, todo aquele negócio, toda aquela história que a gente já conhece, né, e aí as máquinas começaram a ter uma arquitetura cliente-servidor. Né, nessa arquitetura cliente-servidor, né, nós temos uma máquina que vai servir os dados,
e o cliente são as máquinas, né, ou hosts, se você preferir chamar, que acessam os dados aí. No caso aqui, vamos dar aqui o exemplo da Latinoware, né? Nós temos uma plataforma aqui, né, de conferências, então tem um servidor que tá promovendo aí toda esses recursos para a plataforma, usuário e senha, quais são as salas, quais são as palestras, né, quais são os dias, tudo mais, e nós aqui, né, eu como palestrante, vocês como assistentes, né, nós somos os clientes, né, nós estamos pegando e acessando isso aí. E aí, como que esse servidor vai ser organizado, né? Vai ser virtualizado, né? Existem aí softwares proprietários para isso. Né? Nós temos o VMware, o VirtualBox, que é da Oracle, que tem uma versão proprietária, uma versão livre. Nós temos o Hyper-V, nós temos o Server, o próprio Proxmox aí. Então, a ideia foi criando, e aí entrei num foco. Né? Eu quero falar do Proxmox, né? Porque eu trabalho já com Zen há mais de 10 anos. E vamos ver se... Eu queria saber qual é né, o escopo do Proxmox aí. Então, para que funcione uma virtualização, né, nós temos o Hypervisor, né, que está aqui. Né, ele é o cara que vai conversar entre as máquinas virtuais e o hardware, né? Então o hardware vai aqui e ele vai virtualizar, ele vai dar um pouco do processador dele para cá, ele vai dar um pouco do processador dele para cá, um pouco do processador para cá, um pouco para cá, memória, disco rígido, tudo isso tem a mesma coisa, tem a mesma falha, a mesma forma. O que o Hypervisor ele vai fazer esse controle, né? Então ele é uma camada, né, que conversa entre as máquinas virtuais, né, e a máquina real. As máquinas virtuais nós chamamos de convidados, tá, gente? Então, todas as máquinas virtualizadas elas são convidados. E a máquina real, ela é a hospedeira, né? Ela é a máquina que hospeda as máquinas virtuais. Então, ela é o que vai fazer a gestão. Nós temos basicamente dois tipos, né, de virtualização, né? Ou nativo, ou bare metal, ou tipo 1. Aí, que é o Hyper-V, o Oracle Virtual Machine, né? O VMware, o Zen, né, onde o Hypervisor ele está direto, né, no hardware. Então não há uma camada não há nenhum intermediário entre, né, o Hypervisor, né, e o hardware. Então ele conversa direto, né, dando para a gente aí uma virtualização total. Né, e para isso é preciso que o hardware conheça, né, o hardware tenha essa tecnologia de virtualização total empregada. Se não tiver essa tecnologia, não consegue fazer esse tipo de virtualização, consegue fazer outros. Tá? Mas para que haja esse tipo de virtualização, é necessário, né, que o Hyper-V, né, esteja aí conversando diretamente com a máquina. O segundo tipo, né, o hosted, nós temos aqui um sistema operacional, né, que vai fazer o intermediário entre o Hypervisor, né, e o hardware. Né? Então, ele é projetado para outros tipos de virtualização. Né? Nós temos aí o KVM, o Virtual Machine da Microsoft, o VM Server, o Oracle VirtualBox. Ele também, né, promove a virtualização total, tá, gente? Mas ele tem aí, ele tem um sistema operacional por trás que vai fazer essa gestão. No caso aí do Proxmox, né, do próprio Zen Server, também trabalha tanto aqui, né, quanto no outro. Qual que é a vantagem daqui? Aqui eu consigo simular uma virtualização. Virtualizar a virtualização, olha só que termo mais engraçado, né? E como é que nós virtualizamos a virtualização? Para que haja virtualização, tem que ter dois dispositivos, se não houver, ele não deixa. Nesse modelo aqui, hosted, o próprio sistema operacional, ele faz aí uma simulação, né, dessa virtualização. Né? Ele faz uma simulação disso aí. Hoje, né, isso não acontece muito isso, porque praticamente todos os sistemas operacionais, todos os hardwares, né, todos os processadores têm a virtualização por hardware embutida. Então isso não é muito comum. Mas
Quando eu comecei lá atrás, no finalzinho dos anos 2010, no finalzinho dos anos 2000, né, um pouquinho antes do início de 2010, era muito comum isso acontecer, né? E aí eu não conseguia fazer uma virtualização total. Então eu tinha duas alternativas para fazer isso. Ou eu fazia uma para-virtualização, por isso que eu entrei com o Zen, né? Ou eu fazia uma virtualização simulada, né, que consumia muito mais recursos do software, né? Então, eu optei por migrar para a virtualização. Então, o que precisa para ter a virtualização total, né? Para se ter a virtualização total, né, eu preciso desses dois componentes aqui, o AMDV, o AMDV, né, da AMD, ou o Intel VT da Intel. Está aqui, né, o AMDV ele está mostrando aqui, né, e o Intel VT está mostrando aqui nesses prints de tela aqui. Então, essas tecnologias me dizem, né, que o hardware provê uma virtualização total, né, ou seja, ele está pronto para virtualizar, né, e em teoria ele funcionaria muito bem. Tá? Então, esses são as duas tecnologias. Se não tiver aparecendo para vocês, né, por um acaso, por qualquer motivo, pode ser que ele não esteja habilitado. Então a gente vai lá na BIOS, né, do computador, dá uma olhadinha nesse tem lá virtualização, né, alguma coisa assim. Você entra lá, você acha e habilita a virtualização por hardware, né? Então existe essa possibilidade. Pode ser que não venha habilitado. Normalmente vem, mas vai que não, né? E aí, né, o Zen Server, que é o cara que eu uso para virtualização hoje, né, ele trabalha tanto na virtualização total como na para-virtualização, né? Ele é um virtualizador de tipo 1, né, em sua essência, né? Hoje ele é GNU, né, GNU 2, né, GPL 2, é da Citrix, né, mas você pode baixar e utilizar a versão open source dele aí, sem problemas. Se você quiser também, você pode instalar o Debian ou o Red Hat ou SUSE, OpenSUSE, né? Normalmente as distribuições Linux hoje já tem o pacote de instalação do Zen Server. Então você pode baixar o Zen Server para instalar ele como sistema operacional através do Citrix, ou você pode baixar ele instalar o Linux e baixar o pacote dele, né? Eu costumo instalar o Linux e baixar o pacote dele e fazer a instalação sem usar o sistema da Citrix, né? Eu costumo fazer isso. Mas aí é uma opção minha mesmo. Aqui está o esquema de como ele funciona, né? Então nós temos aqui, né, os domínios, né? Tem o hipervisor dele, né? O armazenamento e o hardware. Então tudo passa aí para ter o acesso. Numa visão mais detalhada, né? Como eu falei aqui, né? Ele trabalha, né, no tipo 1, né? Ele tem o domínio 0 aqui, né? O domínio 1, o DOM 1. Ele é o cara que tem um acesso irrestrito ao hardware, né? Então ele consegue acessar todos os recursos de hardware. E esse DOM 1, né, ele faz uma gestão entre as máquinas, DOM 0, desculpa, e ele faz uma gestão entre as máquinas virtuais, que é o DOM U, que são esses caras que estão aqui, né? Então eu posso ter aqui posso ter aqui um Debian Linux, eu posso aqui ter um Red Hat, eu posso ter aqui um OpenSUSE, né? Eu posso ter qualquer máquina virtual, né? Por padrão, o Zen Server trabalha com para-virtualização, certo? Eu gosto muito da para-virtualização. Ela gerencia bem os recursos de hardware, né? Ela gerencia bem os recursos de hardware, né? E deixa o sistema sempre ativo. Então aqui eu tenho uma visão, né, das máquinas virtuais, né, funcionando, e aqui quando eu levanto, né, o Zen Server, ele troca aqui, né, ele mantém o hypervisor aqui, ó, hypervisor vendor Zen Server. Então ele muda, né, as configurações. Nós temos o Proxmox aqui, né, o Proxmox é uma plataforma aí
baseada no Debian, né? Ele tem a premissa aí de ser uma plataforma mais simples, né, para fazer a virtualização e a administração, né? E tem clusterização, né? Tem backup integrado, né? E pode fazer aí você pode criar uma alta disponibilidade dentro do cluster e tudo mais, né? Na verdade, gente, o Proxmox, ele é uma agregação de ferramentas, tá? Ele trabalha aqui o KVM, né? Ele tem o KVM como motor dele aqui, né? Dentro do kernel, né? E utiliza uma camada de QEMU para virtualizar as máquinas. Então aqui eu posso ter um Debian aqui, um OpenSUSE, né? E ele trabalha também com o LXC, né? O Linux Container, né? Então eu posso ter uma camada de container também dentro dele. Então ele agregou todas essas tecnologias que já existem, né? Centralizando através de uma interface gráfica, né? Para fazer a gestão. Né? Aqui está a interface gráfica dele, para vocês verem. Né? Você tem as máquinas virtuais, né? A carga que cada máquina virtual está utilizando, né? A carga que cada máquina virtual está utilizando e as instâncias das máquinas virtuais funcionando todas aqui. Então, ela é muito mais elegante de se administrar, né, do que o Zen Server. Eu gosto muito do Zen Server, eu trabalho com o Zen Server há mais de 10 anos, né, mas a gente precisa evoluir. Né? O Zen Server tem também algumas ferramentas aí, né, mas o Proxmox ele ficou mais amigável, principalmente para quem não gosta de mexer no console. Então, vamos lá. Alguns resultados aí que eu cheguei nessa pesquisa minha. Primeiro, as tecnologias são diferentes. Né? O Zen Server, apesar de ambas serem tecnologias para virtualização, cada um trabalha do seu jeito. Né? Ambos rodam em cima de um Linux. Né? O Zen Server, ele trabalha em cima de qualquer Linux. Né, e ele tem o próprio Linux da Citrix, né, que já faz a instalação, você pode fazer isso, né? O Proxmox funciona do mesmo jeito, né? Ele roda em cima de um Debian Linux, né? E só tem pacotes de DPKG, né? Ele não tem pacotes para RPM, não pelo menos até o momento dessa palestra aqui, eu não sei que lançaram hoje, mas eu procurei, né, quando eu fui fazer a instalação do Proxmox, mas será que eu consigo rodar ele num CentOS? Né, foi a minha grande questão, não achei, né, precisaria fazer uma série de adaptações. Né, então essa é a questão, no Proxmox você fica mais preso aí a sistemas DPKG. O Zen possui o console nativo dele, né, que eu acho que é bem legal. Né, você tem acesso direto, né, faz tudo em modo texto. Eu, como um Linuxer, né, com quase 20 anos, né, para mim, formar em console, terminal, para mim é muito tranquilo, mas não é para todo mundo que é assim. Né, então, pode ser que traga um pouquinho de problemas. Existe o Virt Manager, né, que é uma ferramenta gráfica, né, do Zen Server, né, para fazer a gestão, mas falta recursos. Existem outras ferramentas, né, gráficas do Zen Server, né, mas eu me foquei aí para não ficar dançando entre ferramentas, sempre trabalhei ou com o Virt Manager ou com o console. Né, não trabalhei mais do que isso. O Proxmox, ele tem uma interface web, né, bem facilitada, e por ser web, mas depende de outros recursos, né? Outros recursos de uso. E se cair o servidor web, ou se por um acaso você não tiver acesso, né, a uma interface gráfica, ou sei lá o que aconteça, né? Vai saber. Né, ou ele não reconheça, né, o que está sendo enviado, você pode ficar sem a administração. Ficar sem a interface gráfica não significa que o sistema cai, tá, gente? Ele funciona muito bem, o sistema não cai. Eu fiz vários testes, né? O Proxmox ele aguenta bem. Né, eu queria fazer um teste, eu tenho lá na Faculdade de Tecnologia de Tatuí, nós temos cerca de 2.300 alunos, né? Então, se você contar entre tablets, celulares,
computadores e notebooks, nós temos aí tranquilamente 2.000 dispositivos, né? Seria um bom teste para ver se o Proxmox aguenta uma rede, né, num teste de estresse, né? Mas infelizmente a pandemia não deixou, né, que eu fizesse isso. Né? Zen ou Proxmox, né? Fica a critério, né, do administrador, né? O administrador que escolhe, né, de acordo com a sua necessidade, né? Opa. Né, o administrador que... Desculpa, gente. Acabei abrindo uma coisa aqui. O administrador que... O administrador que escolha, né, a sua melhor ferramenta, né? Eu continuo gostando mais do Zen, né? Mas se você prefere uma ferramenta mais amigável, eu acho que o Proxmox é bem legal, né? Se você for para virtualizar, né, o Zen funciona melhor, o Proxmox não para virtualiza, mas tem os containers, né? Então você fica aí elas por elas. Né? Se você for usar sistemas Microsoft, né, o Proxmox ele trabalha melhor com sistemas Microsoft. Né? De repente tem que colocar um Windows Server lá por qualquer motivo que seja, né? A gente coloca o Proxmox, funciona melhor aí em sistemas Microsoft. Em sistemas Zen você precisa fazer umas adaptações para virtualizá-lo. Né? Eu ainda continuo com o Zen. Né? Eu, como eu só monto servidores em Linux, né, toda a minha clusterização, né, é feita em Linux, né, toda a minha virtualização, desde hospedeiros, né, a convidados, né, e até alguns desktops, né, eu prefiro o Linux, então eu ainda acabo preferindo o Zen. Mas o Proxmox pode ser, sim, uma boa alternativa ao Zen, né, se você precisar, principalmente, de virtualização total. Né, ele funciona muito, muito bem aí. Algumas das minhas referências, né, do meu estudo. Agradeço aí a equipe aí do Latinoware, né, pela abertura e mostrar o meu trabalho. Né? Agradeço a FATEC Tatuí, né, e ao professor doutor Mauro Tomazella, né, por incentivar a minha pesquisa, e ao Centro Paula Souza aí, né, pelos incentivos dados aí. Né? Agradeço a todos a presença, né, espero ter contribuído um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem alguma perguntinha aí, né, eu acho que nós temos aí alguns segundinhos, fiquem à vontade. Temos 2 minutos. 1 minuto. Vocês têm alguma pergunta, gente? Podem perguntar.